Socialismo e nacionalismo, aliados, não rivais. Você sabia? Apesar de seu suposto internacionalismo, a maioria dos líderes socialistas é nacionalista. O comércio livre internacional é incompatível com o socialismo. O socialismo provoca conflitos nacionalistas ao criar uma escassez de recursos naturais. Num ensaio publicado na International Socialist Review em 2000, o escritor Tom Lewis afirma que o verdadeiro socialismo é lexicamente internacionalista. Socialistas são internacionalistas, escreveu ele, ao passo que os nacionalistas acreditam que o mundo seja dividido primariamente em nacionalidades diferentes. Os socialistas consideram a classe social como o primeiro critério de divisão. Para os socialistas, a luta de classes, e não a identidade nacional, é o motor da história. E o capitalismo cria uma classe operária internacional que deve confrontar uma classe capitalista internacional. 111. Lewis sabe do que está falando, infelizmente, parece saber apenas isso. É verdade que os socialistas americanos tendem a ser bastante internacionalistas. Isso se dá em grande parte por terem passado décadas após décadas isolados em guetos intelectuais, saindo vez ou outra para dar uma aula sobre as ideias de Júlia Kristeva ou fazer doações por telefone à campanha de Denis Kucinich. Os socialistas americanos tendem a ser internacionalistas, pois geralmente são também anti-americanos. Na verdade, parece que seu sentimento anti-EUA é o que os leva a adotar o socialismo, e não o contrário. Até bem recentemente, os socialistas americanos foram mantidos longe do poder, e seu internacionalismo tem muito a ver com esse fato. No resto do mundo, quando os socialistas se aproximam do poder, normalmente o fazem como nacionalistas. Isso se aplica em especial ao mais internacionalista entre os regimes socialistas, o da URSS. Embora o socialismo internacional de Marx logo tenha se transformado numa campanha patriótica pelo socialismo num só país com Stalin, os socialistas russos conversavam consistentemente sobre o nacionalismo. Do ponto de vista operacional, eles eram internacionalistas no que se tratava dos estados satélites que a Rússia absorveu na União Soviética. E no que dizia respeito a seus diversos factota e marionetes espalhados pelo mundo. Quando o assunto era a Rússia, entretanto, eles eram fortemente nacionalistas. Naturalmente, esse nacionalismo velado vinha acompanhado da supressão das minorias étnicas, como os chechenos ou os alemães étnicos. Segundo a Enciclopédia da História Russa, na ideologia oficial soviética aparecia o termo nacionalidades inconfiáveis. As nacionalidades acusadas eram sujeitas à deportação e a castigos coletivos, baseados na alegação de colaborações com os nazistas. Como resultado dessa prática, os alemães do Volga, os chechenos, os tártaros da Crimeia e outras dúzias de nacionalidades menores foram deportados de suas terras natais rumo à Ásia Central e ao Cazaquistão. Sob a batuta de Stalin, 56 nacionalidades, num total de cerca de 3,5 milhões de pessoas, foram deportadas para a Sibéria e para a Ásia Central. O primeiro secretário do Partido Comunista, Nikita Khrushchev, reabilitou as nacionalidades que sofreram repressão e permitiu que a maioria retornasse às suas casas. As principais exceções foram os tártaros da Crimeia e os alemães do Volga, pois suas terras haviam sido tomadas por russos e ucranianos. Os líderes soviéticos tinham visões ambíguas quanto ao nacionalismo russo e o
Nacionalismo de outros países da União Soviética. Assim, a expressão da superioridade russa sobre outras nações foi permitida. Filmes, pinturas e romances foram criados para recontar o heróico passado russo. A ideologia soviética oficial chamava a nação russa de irmão mais velho de todas as nacionalidades da URSS. Enquanto isso, manifestações de sentimentos nacionalistas pelas outras nações da União Soviética eram reprimidas. Até demonstrações de respeito por distintos personagens nacionais do passado eram proibidas. Dessa forma, as autoridades soviéticas proibiram aglomerações próximo ao monumento do distinto poeta ucraniano do século XIX, Taras Shevchenko. O nacionalismo ucraniano era considerado pelos governantes soviéticos uma das mais sérias ameaças à unidade nacional, e por isso foi duramente reprimido. 112. O socialismo soviético era nacional-socialismo. Isso pode parecer estranho a ouvidos americanos, que costumam ver o socialismo soviético como um arqui-inimigo do nacional socialismo, ou nazismo, como é conhecido na Alemanha, mas na maior parte o que aconteceu entre a Rússia e a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de nacionalismos entre dois governos que estavam plenamente de acordo quanto ao socialismo. Essa visão compartilhada do socialismo pode ser certo exagero, é claro, sob muitos aspectos. O socialismo soviético representava um sistema econômico muito diferente do nacional socialismo alemão. Mas os dois sistemas eram muito mais parecidos um com o outro do que com o liberalismo anglo-europeu. Meu colega na revista National Review, Jonah Goldberg, foi alvo de esquerdistas que guiaram contra a tese provocativa de seu excelente livro intitulado Liberal Fascism, Fascismo Liberal, mas é fato que o socialista internacional Benito Mussolini não precisou alterar drasticamente sua agenda econômica depois que se tornou o duque fascista. Benito Mussolini. O anticapitalismo já estava em voga, assim como o estadismo e o planejamento centralizado. O fascismo de Mussolini na Itália seguia de perto a linha do socialismo num só país, de Stalin. Os projetos mirabolantes de Hitler para a economia alemã eram, em longo prazo, mais grandiosamente socialistas do que as aspirações de Lenin. A nascente do Rio. A única doutrina com a qual tive experiência prática foi o socialismo, a partir do inverno de 1914, quase uma década. Minha experiência foi tanto como seguidor quanto como líder, mas não foi algo doutrinador. Minha doutrina durante esse período foi a da ação. Uma doutrina do socialismo uniforme e aceita universalmente não existira desde 1905, quando o movimento revisionista, liderado por Bernstein, surgiu na Alemanha. Contraposto pela formação, no vai-vem das tendências, de um movimento revolucionário de esquerda, que na Itália jamais saiu do campo das palavras, ao passo que, no caso da Rússia, se transformou no prelúdio do bolchevismo. Reformismo, revolucionarismo, centrismo, o próprio eco desse tipo de terminologia está morto, enquanto no grande rio do fascismo é possível traçar correntes que tiveram suas nascentes em Sorel, Peggy, Lagardelli, dos movimentos socialistas, e no grupo de sindicalistas italianos que entre 1904 e 1914 acrescentaram um novo tom ao ambiente socialista italiano. Benito Mussolini, A Doutrina do Fascismo, 1923. O planejamento centralizado soviético fracassou, assim como ocorrera com o planejamento
centralizado alemão. E, inevitavelmente, os planejadores centrais começaram a procurar um inimigo sobre quem colocar a culpa por seus fracassos. Tártaros e alemães étnicos eram convenientes em sua condição de nacionalidades, inconfiáveis, mas obviamente os socialistas soviéticos acabaram seguindo seus equivalentes alemães e voltaram sua mira para os judeus. Diz a Enciclopédia da História Russa. Depois da Segunda Guerra Mundial, a inteligência judaica foi perseguida durante a campanha política de luta contra o cosmopolitismo. Quase todos aqueles acusados de cosmopolitismo e tendências pró-Ocidente eram judeus. Tal acusação era seguida pela perda do emprego e pelo aprisionamento. Em 1952, membros da elite da inteligência judaica, incluindo cientistas e escritores e poetas e Yiddish de destaque, foram secretamente julgados, condenados e executados. A campanha anti-judaica chegou ao ápice na União Soviética em 1952, com a investigação do complô dos médicos. Médicos judeus foram acusados de indicar deliberadamente tratamentos incorretos e envenenar os líderes do Partido Comunista. Essas campanhas políticas provocaram uma histeria em massa e o aumento do antissemitismo entre a população local. O crescente antissemitismo deveria agir como prelúdio para a planejada deportação de todos os judeus soviéticos para Birobidzhan, no Extremo Oriente. Só a morte de Stalin, em 5 de março de 1953, salvou a população judaica da deportação. 113. Ou seja, o sistema socialista mais desenvolvido do mundo estava tramando a desapropriação da inteira população judaica apenas alguns anos após o Holocausto nazista. É preciso ter isso em mente quando se pensa no papel que a organização stalinista chamada International Answer, uma aliança de socialistas ferrenhos e antissemitas do Oriente Médio, desempenhou no movimento anti-guerra entre 2001 e 2008, ajudando a eleger Barack Obama, o presidente mais socialista que os Estados Unidos já tiveram desde o Woodrow Wilson. Voltaremos a esse assunto mais tarde. Trabalhadores de todo o mundo, atacai-vos. Os judeus são um dos alvos preferidos de regimes autoritários, onde quer que estejam esses judeus. E até em lugares onde não existem. Mas nosso mundo é grande e complexo, e a caça por inimigos é de longa data uma obsessão dos socialistas. Trata-se de um elemento importante que une o socialismo ao nacionalismo no mundo real, diferentemente do que ocorre no mundo imaginário do socialismo internacional sonhado pelos intelectuais. Provavelmente não há melhor exemplo disso hoje do que a China. Um observador de longa data do país certa vez me disse, assim que voltou do Reino Médio, voltei da China convicto de que nada havia a temer quanto à sua ideologia. Acho que ninguém mais ali acredita no comunismo. Mas fiquei assustado com o sentimento de nacionalismo de seus cidadãos. Meu colega da National Review, John Derbyshire, que morou na China por um tempo, identificou uma mistura de racismo declarado e romantismo nacional na visão dos chineses. Muitos sinólogos afirmam que o nacionalismo, e pouco mais, é o que mantém a China unida, uma vez que seu socialismo, como um todo, precisa cada vez mais da expansão do Estado policial de Pequim. Felizmente para o Politburo chinês, mas infelizmente para a população, a história deu aos socialistas chineses um inimigo pronto na forma do Japão, antiga potência imperial que estuprou e reprimiu a China impiedosamente por longos períodos de seu passado.
O Japão, como se sabe, tornou-se uma nação capitalista moderna. O tipo de nacionalismo japonês é mais fruto de uma excentricidade política, e dificilmente representaria uma ameaça. Já o mesmo não pode ser dito do nacionalismo chinês, o que dá ao Japão bons motivos para se preocupar com sua soberania nacional e a defesa do país nas décadas vindouras. O teor da retórica antinipônica na China nacionalista pode atingir níveis chocantes. Peter Gries, um especialista no assunto, descreve um inflamado protesto contra o Japão. Os chineses estão enfurecidos. Haverá sérias consequências, dizia uma longa faixa erguida por uma dúzia de manifestantes. Era sábado, 16 de abril de 2005, e milhares de pessoas, em sua maioria universitários, protestavam pelo centro de Xangai. Outra faixa revelava o motivo de tanta raiva: oponham-se ao imperialismo japonês. Cartazes davam continuidade a uma série de queixas específicas. Oponham-se à entrada do Japão no Conselho de Segurança. Boicotem os produtos japoneses, revitalizem a China, oponham-se aos livros de história japoneses, protejam nossas ilhas de Aoiu. Outros estudantes expressavam seus protestos de maneira individual, carregando uma grande variedade de placas e pôsteres. As mensagens mais persistentes se concentravam na proposta de um boicote programado. Para maio de 2005, boicotem os produtos japoneses por um mês e eles sofrerão por um ano. O boicote a seus produtos castrara o Japão. As duas imagens que causavam maior impacto visual eram de armas e do primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi. Imagens de facas de açougue, espadas e flechas foram pintadas atravessando o sol nascente da bandeira nipônica. Mas foi a imagem de Koizumi a receber mais atenção por parte dos jovens manifestantes. Um dos rapazes desenhou em seu rosto um bigode como o de Adolf Hitler, seguido pelo restante da turma, que desumanizou o político. Um cartaz colocava a cabeça de Koizumi num corpo suíno, chamando-o de porquinho. Outro desenhou um focinho e orelhas de porco sobre sua fotografia, dizendo em letras garrafais: morte ao porco. Koizumi. As imagens mais sinistras, porém, evocavam a morte do primeiro-ministro, com seu nome numa lápide e a foto de um funeral com sua fotografia no centro. Além de acenarem pacificamente a bandeira da República Popular da China, RPC, cantarem a Internacional e gritarem lemas anti-japoneses, os manifestantes também participaram de atividades de natureza menos benigna. A caminho do consulado do Japão, eles quebraram as vitrines de lojas e restaurantes japoneses, viraram de cabeça para baixo alguns carros japoneses e queimaram bandeiras do país, ao lado de fotos e cartazes de Koizumi. Ao chegarem ao consulado, arremessaram ovos e bombas de tinta. 114. Percebam o caráter altamente econômico dessa retórica. Boicotem os produtos japoneses. Revitalizem a China, como se a prosperidade japonesa fosse o motivo do crescimento por vezes incerto da China. A imagem de um boicote como um ato de castração é arrepiante, e emblemática da visão econômica rudimentar que sustenta o nacional-socialismo em praticamente todas suas manifestações. Anos atrás, o economista espanhol Faustino Bauvé, 1887 a 1959, compreendeu que o socialismo era incompatível com um conhecimento sofisticado da economia, em particular a economia internacional, e escreveu: o lema, compre o que a terra-mãe produz,
produza o que a terra-mãe precisa, não foi e jamais poderá ser de qualquer serventia, pois quem está correndo atrás de determinado bem o comprará, como e onde o encontrar. Essa, na verdade, é a própria essência da faculdade inata ao homem, de julgamento e escolha econômicos. Por outro lado, para um país produzir o que precisa, as condições naturais têm de ser favoráveis e deve também haver demanda suficiente para que essa produção dê lucro, uma vez que ninguém se empenhara em produzir um bem, independentemente de quanto o país precise dele, quando o cálculo econômico demonstra que esse bem não trará lucros e é incapaz de competir no mercado mundial. 115. A forma extrema dessa linha de raciocínio se chama autarquia, condição na qual um país tenta viver exclusivamente de sua própria produção, como tentou fazer a Coreia do Norte de tempos em tempos. A análise de Bowlby, assim como as de Hayek e Mises, sugere que um planejamento econômico nacional não é só difícil, mas impossível. Não menos ilusório é o mito da solidariedade econômica dos cidadãos de um país quando comparados aos habitantes de outra nação. Pelo que já podemos observar da interdependência econômica de todos os povos, torna-se evidente que é absurdo e impossível que um país tente viver em autarquia, contando apenas com seus próprios recursos. Nenhuma nação, não importa quão grande e diversificada seja, mesmo a Rússia ou os Estados Unidos, tem à sua disposição todos os recursos naturais necessários para a sua produção e consumo. Todos os países precisam importar, e não em pequena escala, alimentos e matérias-primas, assim como bens manufaturados, se não estiverem dispostos a se contentar com uma subsistência miserável de altos custos, pois há ramos industriais que só conseguem produzir a baixo custo quando em larga escala ou sob condições especificamente favoráveis. Como sabemos pela lei de custo comparativo e pela lei de retornos, poucos países estão na posição de produzir economicamente maquinário pesado, automóveis etc. Eles precisam exportar para pagar suas importações. Por esse motivo, a única economia realmente integral é a internacional, ou melhor, o mercado global, pois, na verdade, o comércio ocorre não entre as nações, mas entre pessoas. Além das fronteiras nacionais. Essa comunidade econômica universal só pode existir quando todos os negociantes compram e vendem nos mercados do mundo inteiro. 116. A natureza internacional do capitalismo de mercado livre deixou ramificações fatais para o aspirante a planejador central. O que ele não consegue pôr em prática num só país, ou mesmo numa só indústria, é feito pelos mercados no âmbito de indústrias, nações, continentes, e até através do tempo. Ou seja, os mercados coordenam meios de produção complexos, englobando do capital físico ao capital financeiro e ao crédito, mão de obra, propriedade intelectual, capital organizacional e outros insumos sutis que tornam a vida material moderna possível, e o planejamento centralizado nacional inviável. Hugo Chávez pode tentar estabelecer o preço do arroz na Venezuela, mas, a partir do momento em que este cruza as fronteiras, seu regime não manda mais nada no assunto, colocando o socialismo no mapa do nacional-socialismo. Somos inimigos mortais do sistema econômico capitalista de hoje em dia, com sua exploração dos economicamente fracos, seu sistema injusto de salários, sua maneira imoral de julgar o valor de seres humanos em termos de suas riquezas e de seu dinheiro.
Gregor Strasser, ideólogo nazista. O Estado deve ter como meta prioritária oferecer os meios de sustento para seus cidadãos, a abolição de todas as receitas não adquiridas com trabalho, o confisco implacável de todos os lucros de guerra, a nacionalização de todos os negócios que se transformaram em corporações, o compartilhamento de lucros e grandes empresas, o desenvolvimento maciço de uma pensão para a velhice e uma reforma agrária apropriada às necessidades nacionais. Plataforma do Partido Nazista, 1920. Somos socialistas, inimigos do atual sistema econômico capitalista de exploração dos economicamente frágeis, com seus salários injustos, com sua avaliação indecorosa do ser humano segundo a riqueza e a propriedade, em vez de responsabilidade e desempenho, e estamos determinados a destruir esse sistema, sob qualquer condição. Adolf Hitler, 1927. Nacionalismo de recursos, outra especialidade socialista. O escritor socialista americano Dan Yakopovitch, cujo trabalho analisa Remos mais de perto. Posteriormente, não está sozinho entre os chamados internacional socialistas ao elogiar a estratégia do nacionalismo de recursos. Sua história é longa, mas continua moderna como as manchetes matutinas, depois que a agricultura coletiva russa fracassou e a produtividade decaiu. Os planejadores econômicos soviéticos reagiram proibindo a exportação do que Lenin chamava de a moeda de todas as moedas, grãos. Embora o colapso do comunismo tenha possibilitado que a agricultura russa se recuperasse a ponto de retomar a exportação de grãos, em 2010. Vladimir Putin, declaradamente nacionalista, voltou a bani-la, mencionando as colheitas escassas. Obviamente, alimentos representam uma área particularmente delicada, redes elétricas. Falhas são ruins, mas a fome é muito pior. Uma vez que os países socialistas tendem a se envolver pouco com o comércio, ou fazê-lo de modo bastante restrito, eles se mostraram historicamente vulneráveis à escassez de alimentos. Enquanto muitos dos regimes socialistas menos severos aprenderam a ocupar um lugar dentro das realidades do comércio, é impossível encontrar boas laranjas nacionais em dezembro na Suécia, os regimes socialistas mais ferrenhos não o fizeram e permanecem sob alto risco de complicações no que diz respeito a seu fornecimento de alimentos. A maioria dos governos faz uma série de tentativas de um planejamento central para lidar com alimentos, mas acaba inevitavelmente trocando os pés pelas mãos. Nos últimos anos, os mercados mundiais testemunharam alguns episódios bastante perturbadores no comércio de alimentos, algo que chamou a atenção dos dirigentes da Cargill, maior empresa de gêneros alimentícios no mundo. O vice-presidente sênior da companhia, Paul Conway, oferece uma análise hayekiana do problema. A política distorce ou interrompe os sinais dos preços. Como relatou o Sunday Times londrino. Essas crises intermitentes provocam o que, segundo a Cargill, se trata de más decisões políticas, armazenamento, acumulação e inibição às exportações. Sejam as montanhas de manteiga ou o acordo de agências internacionais no início dos anos 1980 para controlar alguns mercados, como os de cacau e açúcar, tudo caiu em descrédito, diz o Sr. Conway. O motivo pelo qual fracassaram foi que os governos esqueceram qual o papel dos fazendeiros. Quando os governantes contiveram boa parte do estoque, como aconteceu na União Soviética,
os sinais de preços não chegaram aos fazendeiros. No ano passado, o governo argentino aumentou as tarifas de exportação, fazendo com que não houvesse sentido plantar. Havia grãos apodrecendo em determinados países no ano passado porque seus governos proibiram as exportações. Segundo o Sr. Conway, em vez de tentar administrar os produtos, os governos deveriam investir em infraestrutura, irrigação e portos. Contraintuitivamente, ele diz que os países em desenvolvimento deveriam investir em mercados futuros. Não faz sentido culpar mercados futuros por determinados problemas. O que fazem é oferecer sinais de preços claros. Precisamos ter muita confiança ao passarmos sinais de preços aos fazendeiros. Um mercado futuro é como uma ferramenta, um pouco como a biotecnologia. Se há uma crise, colocar a culpa na ferramenta não é uma decisão muito sábia. Esta é uma mensagem a qual muitos não querem dar ouvidos: os mercados futuros são a solução, não o problema. 117. Os regimes socialistas geralmente exercem um papel oposto a esse. Em vez de tomarem parte dos mercados e assim fornecer informações preciosas a fazendeiros, embaladores e outros produtores, os governos socialistas lançaram mão de ferramentas desastradas, como o controle de importações e exportações, para implementar o plano, mesmo quando a economia lhe dizia outra coisa. Em diversos casos, tais decisões são acompanhadas por apreensões e nacionalizações de motivação política. Os governos socialistas têm um histórico particularmente obscuro no que diz respeito à redistribuição de renda. A coletivização da agricultura na Rússia soviética e na China maoísta representou um enorme desastre, mas não é preciso ir tão longe para encontrar um exemplo. O presidente socialista do Zimbábue Robert Mugabe conseguiu em poucos anos transformar sua nação, antes conhecida como o celeiro da África, de uma grande exportadora de alimentos a uma versão faminta de si mesma, de grande produtora a grande perdedora. Esse feito foi alcançado por meio do programa de distribuição de riquezas, aplicado aos terrenos do país, que por gerações pertenceram, em sua maior parte, aos zimbabuenses brancos, invejados pelos zimbabuenses negros. Depois de poucos anos tentando administrar politicamente a economia agrícola do país, Mugabe deixou seus compatriotas com um índice de desnutrição que alcançava 45% e uma produção agrícola mais baixa do que fora por gerações. Algumas colheitas caíram cerca de 80%. A produção de milho, alimento fundamental ao Zimbábue, caiu cerca de 75%. Quando os preços foram às alturas diante da produção minguante, Mugabe tentou controlá-los. Diante disso, os fazendeiros deixaram de cultivar produtos cujos preços eram controlados, como o milho, e passaram àqueles que não sofriam controle, como tabaco e páprica, reduzindo a produção e tornando os preços reais, isso é, os do mercado negro, ainda mais altos. O problema no Zimbábue não é um mistério. O socialismo precisa de nacionalismo, e tal nacionalismo de recursos, como demonstrou o regime de Mugabe, é algo já esperado. O verdadeiro mistério é, por que os Estados Unidos desejariam recriar o fracasso zimbabuense em sua indústria petrolífera?